A seguir, IIGD Irajá. Meu irmão, se o diabo está destruindo uma pessoa, ele destruiu a vida dela, ela encontrou Jesus, Jesus reconstruiu tudo, ela vai largar Jesus? Para, meu irmão. Para, minha irmã. E não é o caso do Pedro. O Pedro estava pregando o evangelho. Ele não estava na farra. Ele não estava nas orgias. Ele não estava nas noitadas. Ele estava pregando o evangelho, mas ele está preso. E por pregar o evangelho. Só que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meu irmão, o Pedro não estava preso por querer curtir a vida, não. Um dia desse chegou uma senhora aqui, no final do culto do jejum, da quinta-feira. A gente acorda de madrugada, consagra um jejum pela igreja, pela família do povo de Deus, e vem para orar e clamar a Deus, para dobrar os joelhos. Me chega uma senhora e disse: olha, eu vim hoje porque é feriado, mas eu trabalho e tá aqui. Eu vou pegar um guardanapo aqui para você ter uma ideia, tá? Era uma folha de papel desse tamanho, escrita até o fim, cheia de nomes. Pastora Gorete, estão aqui os nomes de todos os meus familiares. Ore por eles. Tá bom? Eu olhei a cena, olhei o papel, retirei a minha mão, retirei minha mão e perguntei: senhora, a senhora disse que não vai vir, não vem aqui orar pela família porque a senhora trabalha. Não é só porque eu trabalho, mas eu tenho casa, eu cuido da casa, eu cuido da família, do marido. Vai escutando, eu só ouvindo. Eu perguntei: a que horas a senhora pega no trabalho? Eu pego às 6. Que horas a senhora mora onde? Mora aqui no bairro. Que horas a senhora chega em casa? Às 4 horas. A senhora chega em casa às 4 horas, 16 horas. A senhora pega às 6. Que horas a senhora acorda? Eu trabalho perto, acordo às 5. Eu falei: eu acordo 4h30. Falei para ela: hoje eu acordei 4h30. A que horas a senhora vai dormir? Pastor, lá pelas 8 horas eu estou dormindo. Eu vou dormir 00:30, 1h, às vezes 1h30 da madrugada. A senhora quer que eu ore pela sua família, porque a senhora não tem... Não tenho tempo de vir à igreja. Às vezes nem domingo dá. Minha família é grande, eu cuido de todo mundo. Eu falei: então deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho família. Eu acordo de madrugada e vou dormir de madrugada. A senhora ore pela sua família. Eu quero lhe ver aqui no culto da noite, orando pela sua família. A senhora não pode vir de manhã, eu concordo, mas à noite a senhora pode. Eu não posso porque eu durmo cedo. Olha, numa hora dessa, vou te dizer, você tem que guardar o teu coração, porque dá uma indignação, meu irmão. Dá uma indignação. Mas te dá uma indignação. O que se passa na cabeça dessa gente? O que se passa na cabeça dessa gente? Será que pensa que nós somos de ferro? Sou não, a minha mão dobra, ó. Fosse ferro, não dobrava. Tá pensando que a gente é o quê? De aço? Tá pensando que nós podemos fazer alguma coisa por alguém? Agora, meu irmão, quando a igreja com sinceridade está unida e ora de verdade, meu irmão, não é uma brincadeira. Olha só, Pedro está preso e a igreja está fazendo oração contínua por ele. O Pedro já não tem expectativa, irmãos. Ele sabe
Ele sabe que ele vai ser entregue para ser morto. Ele não tem como escapar disso. Humanamente falando, mas não tem, meu irmão. E aí, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, olha só, olha o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. Está vendo, irmãos? A igreja orando, orando, ação contínua. A igreja está orando pelo Pedro. A igreja está orando. Vocês já pensaram se cada família na face da terra tivesse um convertido dentro de uma igreja de oração? Intercedendo pelos outros. Na família, intercedendo pela família junto com a igreja? Será que a gente pensa nisso? Foi aqui. A família de Pedro era a igreja, meu irmão. Porque ele está vivendo para o evangelho. Uma luz resplandece na prisão. Aparece um anjo. Um anjo. Se você observou, eu vou voltar lá no versículo 4. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Sabe que soldados eram esses? Da guarda de elite, meu irmão. Eram os soldados da elite romana. Os mais bem preparados. Seria gente preparada pelo core. Que passa por todo tipo de prova. Sim. Claro que não tinham o que se tem hoje em termos de modernidade. Mas vamos lá. Observa isso. Eram 16 soldados em grupos de 4. 4 quaternos. O Herodes não queria perder o Pedro. Ele quer matar o Pedro. O diabo quer Pedro morto. Pedro está ganhando almas. E aí, 4 quaternos, grupos de 4. 4 no primeiro portão, 4 no segundo. Coloca um do lado dele, um à direita, um à esquerda. Prenda essas algemas junto dele. Não deixa esse homem sair. 2 ficam na porta. Vamos lá. 16 soldados da guarda romana. E aí? Tá. Versículo 7 eu vou repetir. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Dá uma paradinha, irmãos. O anjo não deixou nem a capa de fora. Sabe o que significa a capa? Pois é, os grupos sociais eram distinguidos, em regra, pela capa. Como eram as capas dos nobres? Em regra, não era um manto vermelho? Sim, o rei usava sempre um manto vermelho, uma capa. Muito bem trabalhada, muito bordada, muitas pedras preciosas. Como era a capa de um cego? Uma capa lá, aquela bem pobrezinha, e distinguia pela cor. E lá vai um cego. E lá vai um nobre. Lá vai um príncipe da sinagoga. As capas distinguiam as classes. Mas a capa significava cobertura, honra. Olha só. O anjo vira-se e diz: coloca a tua capa. Ou seja, você não vai sair como um fugitivo, não. Quem está te tirando daqui é Deus.
Olha só, irmãos. Herodes, o governador da Judeia, chamado Rei Herodes, prende o Pedro. E Deus manda soltar o Pedro. Deus mandou soltar, assunto encerrado. Vocês já pensaram, irmãos? O médico diz, olha, não tem jeito, está tomado pelo câncer, virou uma metástase. E aí entra no corpo de Cristo, a igreja começa a orar, ora junto com a igreja, busca, fica curado. O que houve? Deus mandou. Deus mandou. Mas o doutor, mas Deus mandou. Acabou. Meu irmão, você poderia receber a pior notícia da face da terra. Se você parar e buscar a Deus, Deus vai te dar a boa notícia. Aí você escolhe em quem você vai crer. O anjo tem opção, o Pedro tem uma opção. Ele pode pensar, ele está até pensando que é um sonho. Mas ele podia dizer, não, anjo, peraí, é o Herodes que está me prendendo, deixa eu quieto aqui, porque depois ele vai me cavar e até o anjo vai com toda a autoridade. Pedro, levanta, se veste, calça aí, põe os teus calçados. Vamos lá, põe teu calçado nos pés, vamos embora. Não esquece a capa. Ou seja, é Deus, meu irmão. É Deus, meu irmão. Quando você entender que Deus está acima de tudo. Quando você entender que a palavra de Deus é maior que a palavra do homem. Quando você entender que o poder de Deus é maior que a marginalidade. Você vai perder o medo de tudo. Quando você entender. Quando você entender que vão cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Pois é, quando você acreditar. Eu fico impressionado, irmãos, porque Deus manda Jesus ao mundo. Jesus traz ótimas notícias ao mundo. Jesus se coloca à disposição da humanidade inteira e as pessoas seguem os seus próprios caminhos e desprezam a Jesus. O que mais me impressiona não é o mundo rejeitar Cristo, porque não conhece. O que mais me impressiona é o evangélico abandonar a Cristo. Eu já disse, vocês sabem, eu gosto de evangelizar e pegar desviado. Porque a minha pergunta é, o que Jesus te fez? Qual foi o mal que Ele te fez para você abandonar? O que foi que Jesus te fez para você abandonar o seu melhor amigo? Essas são as perguntas que eu faço quando eu pego um desviado. Eu me impressiono, irmãos. Eu me impressiono com o relaxamento do povo evangélico. Eu me impressiono com a sonolência espiritual. Mas eu me impressiono muito mais com as pessoas que abandonam a Jesus. Particularmente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E agora? E agora Pedro vai ficar livre. Versículo de número 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Deixa eu parar aqui nesse versículo 10. Então vamos lá. E quando passaram a primeira e a segunda guarda. Então vamos lá. Passaram a primeira e a segunda guarda. Cada grupo era de 4 soldados. 4 soldados. Soldado de elite. Então guarda isso. O anjo passou junto com Pedro por 4 soldados. Estão ali para guardar. São grupos de revezamento. Como é que ninguém vê eles passando? Presta atenção, como é que ninguém viu Pedro e o anjo passando ali? O anjo se materializou, o Pedro viu o anjo. Ele está até pensando que é um sonho. O anjo está ali em pessoa, do lado do Pedro. E eles vão, mas ninguém vê. Os guardas estão ali. Ninguém consegue ver o Pedro. Como é que pode? Vou contar para vocês um caso do nosso ministério. Outro.
Eu estava abrindo a porta da igreja, na Avenida Suburbana, e de repente chega um rapaz muito apavorado, muito aflito. Por favor, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Calma, moça, ele está abrindo a igreja. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Abrimos e ele entrou e logo se escondeu entre as poltronas. O pastor Luiz Carlos foi até ele. Calma, amigo, senta, me diz o que está acontecendo. Escapei da morte, escapei da morte. Ele disse, eu fui nascido em berço evangélico. E na adolescência me desviei e me envolvi com drogas. Na juventude me tornei traficante. E agora um grupo rival surgiu e eles foram atrás de mim. Entrou a polícia e eu me vi num cerco sem saída. Ele disse, eu entrei no mato, numa moita, e eu fiquei com medo de respirar e eles ouvirem a minha respiração. E eu estava agachado, apavorado, e eu não queria morrer porque eu sei que o inferno é verdadeiro. Eu sei que eu iria para o inferno. Minha mãe ora por mim. Eu decepcionei minha família. Há anos que eu vivo essa vida. Mas quando eu me vi cercado, eu vi eles com as armas e eles não me viram. Eles não sacudiram aquele lugar. O único lugarzinho que eles não mexeram era onde eu estava. Eu tive medo de respirar. Mas eu escutei uma canção, uma música que eu escutava na igreja quando eu tinha 7 anos de idade. E aquela música estava tocando e tocando e tocando, porque eu gritei dentro de mim, sem abrir minha boca. Eu falei, Jesus, me tira disso. Ele disse dentro de mim, sem abrir a boca. Eu falei, Jesus, se o Senhor me tirar disso, se eu sair vivo daqui, se eu conseguir escapar, eu me arrependo e eu volto para te servir. E eu consegui. Eles saíram. E eu saí me esgueirando. E eu saí. E eu estou aqui. Eu achei a igreja. Eu achei uma igreja. Eu vi vocês aqui abrindo a igreja. O pastor veio falar comigo. Aí o pastor me trouxe um cartãozinho. Eu usava um cartãozinho de visita com a programação da igreja. Irmãos, um cartãozinho desse tamanho. Igualzinho um cartãozinho social, empresarial, desse tamanho. Aqui, a irmã tem um cartãozinho. Obrigada. Tá aqui, olha o tamaninho. Tem a logo, Igreja Internacional da Graça de Deus, e tem os horários e os cultos, tudo assim, quase que microletra. Como é que eu dizia para os membros? Olha, se você encontrar alguém sofrendo, fala de Jesus. Se não tiver oportunidade, dá esse cartãozinho. É fácil que bota no bolso, na carteira. Pois sabe o que aconteceu? A mãe dele fez uma visita à nossa igreja, era de outra denominação. E no dia que ela foi, estava distribuindo o cartãozinho. Ela pegou o cartãozinho. E sabe o que ela fez? Botou no bolso da camisa do filho. No dia anterior a esse acontecimento. E ele estava com o cartão no bolso. Ele disse que botou a mão no bolso, porque ele viu a mãe colocar o cartão. A mãe disse, meu filho, procura. Ele disse que ele botou a mão no bolso. E ele levou um susto, porque era a mesma igreja com que ele deu de cara. E aí o pastor veio falar comigo e me trouxe o cartãozinho. Falei, o quê? Pastor, eu estava no bolso do rapaz. A mãe dele colocou no bolso. Isso aqui. E aí? E aí eu disse, pastor, ora esse moço, bota a mão na cabeça dele. Meu irmão, o rapaz manifestou muitos demônios. O bicho fez uma arruaça, um barulho. Ele fez uma oração. Ele fez uma oração. Tem uma luz em cima dele. Eu não vi nada. O pastor não viu nada. Nós não vimos nada. Nós só vimos um rapaz apavorado, desesperado. Mas o demônio viu a luz. A mãe orava por ele. A mãe orava por ele. A mãe clamava por ele.
O demônio confessou. Ele tinha uma luz. Veio uma luz em cima dele, esse desgraçado. Eu ia acabar com ele essa madrugada. Eu ia acabar com ele esta madrugada. Mas tinha uma luz em cima dele. Eu não vi. Volto a te dizer, o pastor não viu. Ninguém viu nada. Só vimos o rapaz manifestado com o demônio. Irmão, se as pessoas tivessem noção do que é uma oração sincera, quando uma pessoa se une a uma igreja e a igreja ora, oh meu irmão, não teria uma brecha para o diabo. Satanás não conseguiria tocar um fio de cabelo de um parente teu. E não pode, se você leva a sério. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.